Olá! Mais de 15 mil mortes nos últimos 3 anos, média de 13 mortes por dia, somente no ano passado. Vítimas de todo tipo de violência, homicídio, feminicídio, mortes decorrentes da ação da polícia. Uma realidade brutal que atinge os jovens do país, principalmente os negros. É o que aponta estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Dentro de casa, nas ruas, não importa o local. Mortes violentas, intencionais. As vítimas, crianças e adolescentes. A maioria negros. E não é de hoje. O tema foi discutido na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Por um tempo havia um entendimento de que havendo o investimento ou a capacidade do país, o país demonstrando capacidade de crescer economicamente, de combater as causas da desigualdade, da miséria, nós teríamos condições de automaticamente também reduzir esse cenário de violência, de mortalidade violenta. Pelo menos há 10 anos nós podemos dizer que esse argumento ele é insuficiente. Então vamos aos números. Entre 2021 e 2023, mais de 15 mil crianças e adolescentes assassinados no Brasil. Ano passado, média de 13,5 assassinatos por dia. E a questão racial chama a atenção. Mais de 64% das crianças de 0 a 4 anos vítimas de morte violenta e intencional são negras. Já para os adolescentes negros, de 15 a 19 anos, o número sobe para mais de 83%. É alarmante o estudo realizado pela Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulado Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. Há uma realidade devastadora que aqui foi revelada. Nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes com idade entre 0 e 19 anos foram mortos de forma violenta em nosso país. Além disso, no mesmo período, vejam só, 165 mil meninas e meninos dessa mesma faixa etária, de 0 a 19 anos, foram vítimas de violência sexual. Esses dados nos deixam mais do que preocupados, tristes, e até envergonhados que isso aconteça no nosso país. Como vimos aí, os fatores raça, idade e sexo prevalecem na pesquisa. O risco de um jovem negro do sexo masculino ser assassinado no Brasil é 4 vezes maior em relação a um adolescente branco. Tudo isso demonstra aquilo que já vem sendo dito no Brasil há algum tempo a respeito do extermínio da juventude negra e pobre, porque os dados também mostram que o grande contingente desse número são adolescentes negros e pobres. E nós estamos aqui, Marivaldo, Gabriel e eu, que somos militantes de movimentos sociais como Origem, jovens negros que sobreviveram a essa carnificina. E isso aqui é absolutamente anormal. Não importa se é negro, é branco, não poderia estar acontecendo em hipótese nenhuma. Os percentual de números para mais, para menos, mostram que são crimes, todos crimes hediondos. Esses números, por mais impactantes que sejam, são apenas uma amostra da gravidade da situação. A situação não pode continuar como está. Alguém tem que gritar. A arma de fogo é o principal instrumento utilizado, seja por civis ou agentes estatais. Entre adolescentes, o índice de mortes provocado pelas polícias é 110% superior ao de adultos. O estudo aponta, entre outros fatores, um aumento preocupante na porcentagem de mortes causadas pela violência. E vejam a violência tanto civil como, infelizmente, que envolva policiais. Um dado, em 2023, quase
1 em cada 5 crianças e adolescentes mortos no Brasil foi vítima de balas da segurança pública. Chama a atenção que as mortes provocadas pelo Estado também têm essa mesma resiliência. Também sempre acima de 70%. E quando nós falamos das mortes provocadas pelo Estado, nós temos então que reconhecer aqui que o Estado, então, nesse caso, é indefensável que ele não tenha a capacidade de produzir políticas públicas eficazes para evitar essas mortes. E como criar controles e qualificar a ação policial para evitar as mortes violentas? E em relação às mortes do Estado, a gente também tem uma agenda importante a tratar e uma agenda em relação à qual esse Senado já avançou no debate, inclusive por meio de comissão parlamentar de inquérito e também da construção de propostas legislativas com forte participação da sociedade civil. Eu destaco aqui um PL, que é o PL que põe fim aos autos de resistência. Infelizmente não conseguimos votar e a gente não queria nada demais, a gente só queria que quando houvesse morte em operação policial, a gente tivesse o local do crime isolado, fosse realizada a perícia e o Estado investigasse para saber o que aconteceu. A gente não queria nada demais, a gente só queria isso. Só queria isso. Mas mesmo assim encontramos uma resistência muito grande. A gente fala dos autos de resistência e eu me lembro há quantos anos, de fato, a gente vem falando a respeito desse projeto de lei. Eu acompanhei também boa parte, pude fazer parte do coro da sociedade civil pelo fim dos autos de resistência e, de fato, foi um assunto que sumiu depois de um tempo, mas a gente precisa resgatar, porque essas investigações, elas também vão nos levar a uma maior elucidação dos casos, a uma resposta de justiça para essas famílias. Câmeras corporais, uma forma de prevenção, de redução das mortes. Mas sua utilização tem sofrido resistências, apontam os debatedores. Acompanhem. Essa é uma política pública que demonstrou resultados muito impactantes e que, infelizmente, não é consenso, senador. A gente vê gente batalhando para desmontar essa política. É uma política que levou a uma redução drástica, se não me engano, de um ano para outro, reduziu de 106 para 34 mortes em operações policiais em São Paulo. É um resultado espetacular. É um resultado espetacular. E, por incrível que pareça, uma política bem-sucedida como essa, que deveria ser consenso, é fonte de constantes ataques. Sim, em outra pesquisa feita em São Paulo, demonstra uma redução alarmante do número de homicídios em confronto com a polícia, especialmente de adolescentes. Então, ela é uma medida importante, ela era fundamental. O Ministério da Segurança Pública, de Justiça e de Segurança Pública, fez uma recomendação nesse sentido. Se você é autorizado a utilizar a violência em nome do Estado, em nome da sociedade, você tem mais ainda o dever de transparência. A sociedade tem o direito de saber para o que você está usando a violência em nome dela. Então isso é muito importante. Eu acho que as câmeras corporais é um ponto muito importante para que a gente mude esse cenário. Abordagem policial, controle de armas, clubes de tiro. Outras questões também discutidas durante a audiência pública. O projeto de lei 5231 de 2020, que trata da abordagem policial, apresentado por mim aqui no Senado, foi aprovado e está na Câmara dos Deputados há alguns anos. O país não pode mais aceitar abordagens truculentas, racistas, discriminatórias, preconceituosas, que são um veemente ataque aos direitos humanos e à dignidade. Nesse momento em que os dados apontaram que a maioria preponderante das mortes provocadas contra crianças e adolescentes ocorrem por arma de fogo, nós sabemos do esforço de Vossa Excelência e de forças comprometidas com a vida das crianças e adolescentes no Brasil para evitar a votação de um projeto de decreto legislativo que retrocede na política de controle de armas. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só.
a gente precisa de um modelo integrado de controle de armas, né? Uma vez que se aumenta a circulação de armas no país, aumentam as mortes de crianças e adolescentes fatalmente. Eu passo diariamente, porque eu deixo todo dia e busco o meu filho na escola. E eu passo na frente de um clube de tiro, na rua da frente, senador. Ah, mas há um direito adquirido a ter um clube de tiro na frente de uma escola? Eu tenho que explicar todo dia para o meu filho que é normal ter um clube de tiro? Ah, ele é um espaço discreto. Senador, tem uma imagem toda mostrando que aquilo é um clube. As pessoas que frequentam, não estou as criminalizando. Podem ser pessoas que cumprem a lei, que tomam todos os seus cuidados, mas eu quero falar da mensagem, eu quero falar dos riscos, eu quero falar do projeto de sociedade e dizer que é fundamental o compromisso de todas as pessoas que se importam com a vida dessas crianças e adolescentes em passar a mensagem que a prioridade para a defesa das suas vidas é investir em educação, em esporte, cultura e na proteção da sua vida. Gabriel, meus cumprimentos. Fiz um encerramento dando exemplo da tua caminhada, do teu filho, em direção à escola, e um clube de tiro bem na frente, e tu tem que explicar para o menino por que isso. Né? E querem votar essa questão aqui no Senado. Tem algumas votações aqui que, de fato, me deixam muito, muito triste. Eu sou um defensor permanente, né, da liberdade de expressão, da democracia, mas tem alguns temas que não são favoráveis à vida, né? Os temas que atacam a vida das pessoas. E a educação? Segundo números apresentados na audiência, crianças e adolescentes negros do sexo masculino, maiores vítimas da violência, têm acesso tardio e maior evasão escolar. 19% dos meninos pardos e negros acessam a escola com 8 anos ou mais. No ensino fundamental, cerca de 36% deles foram reprovados pelo menos uma vez e 17% já abandonaram a escola também pelo menos uma vez nessa trajetória. O quadro apresentado pelos dados educacionais do ensino fundamental expressa um fato inexorável, que a escola de educação básica brasileira é avessa aos meninos negros, que perfazem suas respectivas trajetórias educacionais, via de regra, de forma irregular. Na cidade, meninos negros, por serem meninos negros, estão mais afetados à ausência escolar. Isso precisa ser alvo da política, ou seja, tem que ter fomento específico, para além do território, no sujeito, no perfil. A escola não apenas como um local de formação, mas também de proteção. O desafio é tirar o jovem da violência das ruas, garantir a permanência na escola e promover a inserção social desses estudantes. Se eu tivesse que escolher, Paulo Paim, querido senador, uma ação reparatória radical no nosso país, do ponto de vista da reparação histórica, seria o investimento pesado, bilionário, em manter com bolsa, com recurso, com dinheiro, nossos jovens negros nas escolas. Isso mudaria o país radicalmente, drasticamente, num curto espaço de tempo. Nós não temos política para fazer permanecer jovens negros nas escolas. Então, se tem algo que precisa ser feito para estancar outros processos de violação e de deteriorização social, é o investimento pesado na manutenção de jovens negros nas escolas, especialmente dos meninos negros. Agora vamos à geografia da violência contra crianças e adolescentes. Em 2023, os estados com maiores taxas de mortes foram o Amapá, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará. A proposta é investir nas regiões mais violentas. É evidente que é importante ter as políticas gerais, mas se o Estado identificar e tiver a capacidade de identificar as políticas públicas para os territórios mais violentos e mais específicos, ele vai ser mais eficaz. E aí, nesse caso, incide um dado importante. O pesquisador Daniel Cerqueira correlaciona, por exemplo, o investimento em educação. Tem um investimento geral em educação para promover a educação dos nossos jovens, mas tem um investimento naquela região onde as mortes violentas são mais agudas. Significa que naquele espaço público precisa ter a melhor escola. Significa que naquele espaço público precisa ter o melhor acesso ao esporte, o melhor acesso à cultura.
Porque nós estamos falando da necessidade de enfrentar um fenômeno e de trazer alternativas sociais que sejam eficazes para aquele contexto de território. Estamos falando de um país que tem mais de 5.500 municípios, e se nós falarmos de 200 dos municípios que têm maior incidência dessa violência, nós vamos enfrentar a parte mais preponderante do dado. Então, é política pública focalizada. Educação, esportes, lazer, atividades comunitárias, políticas integradas de prevenção, mas treinar também quem cuida desses jovens. Escola, trabalho e renda, ambiente comunitário, né? São pontos em que o Estado poderia ser muito mais efetivo e há, sem dúvida nenhuma, possibilidades de bons resultados. De acordo com todos os levantamentos, pesquisas, dados que nós temos, esses são elementos fundamentais para manter jovens na escola, para garantir uma trajetória regular, para o acolhimento familiar, para que a juventude trabalhada nos espaços comunitários e educacionais possam estar menos sensíveis ao apelo do crime organizado, por exemplo. Quem tem poder de chegar com política pública ou com ação efetiva nos rincões desse país é o Estado brasileiro. Tem uma escola, tem um posto de saúde, são aparelhos do Estado, Gabriel, que deveriam estar dedicados a, por exemplo, estimular práticas comunitárias, vivência comunitária, ambiente comunitário, que no âmago da sua providência, da sua prática, combate o racismo, porque diz respeito, senador, a relações pessoais, a construção de vínculo e de relação não violenta, a uma educação não violenta desde pequeno. Então, isso tudo contribui como um todo, porque não é uma ação só que vai dar resultado, né? A gente tem algumas políticas muito importantes que vale destacar aqui, como, por exemplo, o Convive, que é a construção de equipamentos em áreas com altos índices de violência que gerem oportunidade de esporte, lazer e educação para a juventude. Então, são equipamentos que têm piscina olímpica, quadra coberta, auditório, salas de aula, e o objetivo é você criar um espaço ali onde essa juventude possa ter oportunidades, possa ter outras perspectivas e disputar essa juventude com esse cenário, com esse destino trágico que a gente verificou aqui na pesquisa apontada pelo Fórum. A gente tem também o Pronasce Juventude, que é uma política tocada pela companheira Tamires, que é a coordenadora do Pronasce, junto com a companheira Marta, que é a secretária nacional de políticas sobre drogas, que tem como objetivo a criação de políticas públicas para alcançar o jovem antes dessa conclusão do ensino médio, aquele jovem ali entre os 13 e os 15 anos, para que a gente tenha o fortalecimento de vínculos desses jovens. Enfim, tem uma série de políticas sendo testadas, sendo implementadas, mas que a gente ainda tem o desafio de criar mecanismos para conseguir fazer essas políticas em escala. A gente também tem duas grandes iniciativas, que são a Escola Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, que ela é voltada para a formação de profissionais que atuam com esse público, e as escolas de conselhos, que são também uma iniciativa junto com as universidades federais nos estados, que fazem o atendimento de crianças e adolescentes que precisam ter os seus direitos resguardados e que em algum momento tiveram esses direitos violados. Então a gente tem apostado muito na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que o conhecimento para o público que trabalha com as pessoas de 0 a 18 anos de idade, elas tendo esse conhecimento, elas conseguem entregar melhor a proteção integral que a nossa Constituição Federal determinou a esse público. Como foi dito, o Estado precisa investir mais em educação, atuar nas áreas com históricos maiores de violência, qualificar agentes de segurança. Mas e os recursos no orçamento? Eu acho que tem 3 eixos que a gente deve focar: prevenção, controle e transparência e acolhimento. Esses 3 eixos precisam ser enfrentados. Mas para que a gente consiga fazer frente a isso, nós vamos entrar agora num momento muito crucial aqui no Congresso, que é a discussão da lei orçamentária.
Para que a gente consiga colocar de pé essas políticas, senador, é necessário que elas estejam presentes no orçamento. E a gente sabe que a disputa do orçamento ela é muito difícil. É uma disputa muito difícil, a gente sabe que as corporações se mobilizam e a gente sabe que esse lado que a gente quer alcançar, geralmente é o lado mais fraco na disputa desse orçamento. Nós temos o programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. E é um programa que tem salvado muitas vidas. E aí, senadora, a gente entra de novo no assunto orçamento, né? E aí eu vou repetir também algo que já tem sido dito em outros espaços há algum tempo, que lugar de criança é no orçamento público. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que crianças e adolescentes sejam a prioridade absoluta também na destinação dos nossos recursos, né? Ser políticas sem recursos para implementação, elas não passam de boas cartas de intenções. Uma violência que se repete. Como explicar isso? Qual o futuro possível para esses jovens brasileiros? O jovem negro, a menina negra quando nasce, ela não é em si um fator de vulnerabilidade, mas a sociedade impõe condições ou é conivente com condições que tornam essas pessoas vulneráveis. Nós precisamos resgatar essa noção, essa ideia de um projeto de sociedade. Nós queremos construir um projeto, nós queremos participar de um país que tenha condições de aproveitar essa energia da juventude para construir uma sociedade justa e igualitária, que aproveite a capacidade de atuação do Estado, a capacidade de atuação dessas forças sociais para construir um país justo, livre e muito melhor do que o que nós temos hoje. Eu queria também chamar a atenção para essa informação que os colegas que me antecederam trouxeram, de que a violência ela é um fenômeno complexo, então não basta uma ação isolada, a gente precisa de várias políticas que se integrem, que se conversem entre si, para que nós consigamos reduzir esses números. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. E isso é muito grave. E no Brasil a gente tem um histórico de seguir nessa linha de investimento que, infelizmente, nos mantém nessa trajetória da população negra e pobre periférica pagando o preço da violência, pagando o preço da falta de segurança pública, seja da perspectiva da violência institucional, seja da perspectiva da violência privada. No resultado final será sempre um corpo negro tombado em alguma esquina e ninguém vai responder por isso, infelizmente. Então, mais um apelo assim, para que a gente tenha, de fato, essa união de família, de sociedade e de Estado, e aí compreendendo dentro dessa sociedade não só os indivíduos, como também as empresas, as organizações sociais, porque é uma responsabilidade de todos, né? Garantir um futuro, garantir uma vida plena para crianças e adolescentes com pleno desenvolvimento também, como Douglas nos coloca, né? Não só o direito à vida, mas o direito ao desenvolvimento pleno, isso é um dever de todos. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer a sua parte aqui no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, e estamos dispostos a deslocar para qualquer região do país para aprofundar o debate e que se tome medidas cabíveis para que esses crimes hediondos não continuem acontecendo. O Brasil precisa agir com urgência e firmeza no combate à violência contra nossas crianças e adolescentes. Todos nós sabemos que a omissão é uma forma de cumplicidade. Senador, imagina que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando, né? Poderiam ser alvo de uma política pública que oferece vida, possibilidades. Vini Júnior, Suelice Carneiro, Emicidas, Manos Brau, Abdias, Gilberto Gil, Gabriéis, Conceições Evaristo, Sérgio Vaz, Paulo Pains, Bels. É isso Douglas, que a gente está matando. Douglas. Nós, cada um de nós.
É disso que se trata, é esse país possível que a gente está matando na medida em que esse processo continua. É isso. Contra as mortes violentas, segurança, educação e oportunidades para todas as crianças e adolescentes do país. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.